Oi pessoal, tudo bem? Finalmente vamos para a nossa última das equações de Maxwell, que é a lei de Ampère. Bem, a gente já tinha comentado no início desse mini curso que em 1820 o dinamarquês Hans Christian Ørsted ele mostrou que uma corrente elétrica produz um campo magnético. Então ele fez uma experiência similar a essa que está sendo apresentada aqui, que uma corrente elétrica ela fez com que uma bússola mudasse a sua orientação. Então ele comprovou que uma corrente elétrica gera um campo magnético. Foi verificado que esse campo magnético ele dá a volta ao redor da corrente que o produz, tá? E o sentido do campo magnético, por convenção, foi escolhido o sentido dado pela regra da mão direita. A corrente flui no sentido do polegar e o campo magnético ele gira ao redor da corrente nos sentidos do dedo da mão direita. Então isso foi Ørsted. Ampère ele deu a explicação matemática, o desenvolvimento matemático para esse fenômeno que foi descoberto por Ørsted. Tá? Especificamente, a lei de Ampère estabelece que a integral de linha do campo magnético ao longo de um caminho fechado, ou seja, a circulação do campo magnético, é igual à corrente líquida englobada pelo caminho. Aqui está a expressão matemática da lei de Ampère, em sua forma integral. O que seria a corrente líquida? Tá? Então vamos ver com uns exemplos daqui a pouco para ilustrar bem esse conceito. Então aqui eu tenho uma corrente e tenho o campo magnético. Aqui uma vista superior, a corrente está saindo do plano da tela e aqui eu escolhi um caminho fechado em que eu vou aplicar a lei de Ampère. Então é conhecido como laço ou caminho amperiano. Vou fazer uma integral de linha, então é a componente de H sobre o percurso integrada ao longo de todo o percurso fechado. E isso resulta exatamente no valor da corrente englobada por esse laço amperiano. Então vamos ilustrar aqui com alguns exemplos. Aqui eu tenho 5 correntes que estão perpendiculares ao plano da tela. I1, I3 e I5 estão saindo do plano da tela. I2 e I4 estão entrando no plano da tela. Qual será a circulação do campo magnético ao longo deste caminho C1, que está direcionado no sentido anti-horário? Então ele está, todo o caminho tem um sentido, a integração de linha tem um sentido. Então o sentido aqui é anti-horário. Ora, se é anti-horário, o positivo é saindo dessa área aqui, saindo, então as correntes que vão ser positivas são as correntes que obedecem à regra da mão direita, que estão saindo do plano da tela. I1 e I3. Já I2 está entrando, portanto é I1 menos I2 mais I3. Mais um exemplo. Aqui C2. C2 também está no sentido anti-horário, então pela regra da mão direita, as correntes positivas são aquelas que estão saindo, então englobadas pelo percurso C2. I1 e I3. E as que estão entrando são negativas, I2 e I4. Aqui está, as positivas e as negativas, certo? Mais um exemplo, caminho C3. O caminho C3 agora está direcionado no sentido horário. Então, pela regra da mão direita, o que é positivo é o que está entrando no plano da tela. Portanto, I4 é positivo. Já I3 e I5 são negativas. Então, I3 e I5 são negativas e I4 é positivo. Aqui está, certo? Um outro exemplo, tenho aqui uma corrente e mais 3 caminhos fechados, C4, C5 e C6. Então aqui uma vista da seção transversal, essas cruzes aqui, X, indicam a corrente entrando no plano da tela, essa corrente em vermelho, entrando no plano da tela. O meu caminho C4 está aqui, certo? C4, sentido horário, regra da mão direita, para dentro é positivo. Então a integral de linha é igual a I, positiva, certo? C5 não mudou absolutamente nada. A corrente englobada tanto por C4 quanto por C5 é a mesma corrente I, aqui. E por fim, o caminho 6. O caminho 6 está no sentido horário, tá? Então para dentro é o positivo, não tem problema de sinal, só que o caminho 6 não engloba toda a corrente I, engloba apenas uma parcela, tem uma parcela que está fora, não está sendo englobada. Portanto, a integral de linha do campo magnético ao longo de C6 é menor do que I, tá certo? Que tem uma outra forma da lei de Ampère que eu vou apresentar, essa aqui é a forma de lei de Ampère que a gente acabou de apresentar,
Mas nos livros de física é bastante comum apresentar a lei de Gauss em termos do campo B, a densidade de fluxo da indução magnética B, tá certo? Como isso? Bom, a gente já viu, né, pela relação constitutiva, B igual a μ vezes H. μ é a permeabilidade magnética do meio. Então, H é B sobre μ. Substituindo aqui, então, H por B sobre μ, a equação está desse jeito. Caso esse μ seja constante ao longo de todo o caminho considerado, ele pode ir para fora da integral. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei 1 sobre μ para fora da integral, passo para o outro lado e tenho uma expressão alternativa da lei de Ampère. Em livros de física, muitas vezes aparece desse jeito. Em livros de engenharia, é mais comum aparecer desse jeito aqui de cima. Tá certo? Vamos ver um exemplo de aplicação da lei de Ampère. Antes de ver o exemplo, como que se aplica a lei de Ampère? Tá? Ela é sempre válida, a lei de Ampère. Tá? Mas ainda que ela seja sempre válida, ela só permite obter de maneira simples o campo elétrico por uma corrente apenas quando a configuração apresenta simetria, bastante análogo ao que a gente viu com a lei de Gauss, tá? Bastante análogo mesmo, tá? Então, a gente deve escolher um caminho fechado, um laço amperiano, com a lei de Gauss era uma superfície gaussiana, tá? Tal que H seja sempre tangencial ou perpendicular ao caminho, de forma que o produto escalar que aparece aqui, ó, HDL, seja igual ao produto dos seus módulos, H vezes DL, quando forem paralelos, tá? Tangencial, ou zero, quando forem perpendiculares, esses vetores, certo? Além disso, na parte do caminho, do laço amperiano, em que HDL seja diferente de zero, H deve ser constante, para eu conseguir colocar o H para fora da integral. Isso não é uma obrigação para a validade da lei de Ampère. A lei de Ampère é sempre válida, mas isso é conveniente porque me permite calcular campos a partir de uma certa configuração de correntes de maneira simples, usando simetria. Tá? Caso a corrente seja distribuída na seção transversal de um condutor, tá? Eu vou considerar apenas a parcela que está sendo englobada pelo caminho. Então, eu vou considerar a distribuição usando J, que é a densidade de corrente nesse caso. Tá? Então, a corrente elétrica é o fluxo de J através dessa área pintada aqui de preto. Então, vou ilustrar com alguns exemplos. Nessa primeira aula, vou dar só um primeiro exemplo bastante simples, tá? Sobre a lei de Ampère. Então, calcular o campo magnético produzido por um condutor filamentar retilíneo infinitamente longo, ou muito longo, na verdade, percorrido por uma corrente I, conforme está aqui na figura. Então, eu tenho um condutor retilíneo e tenho uma corrente I. Usando a regra da mão direita aqui, ó, se eu tenho uma corrente I entrando, ou saindo do plano da tela, então aqui eu tenho a corrente I saindo do plano da tela, eu tenho o meu campo magnético no sentido anti-horário, conforme aqui está a figura. Para aplicar a lei de Ampère, eu tenho que pegar um laço amperiano, um caminho fechado. Obviamente que eu vou pegar um caminho circular, por conta da simetria, que vai facilitar bastante a minha vida. Tá? Então, o laço amperiano é uma circunferência com um raio R. E a lei de Ampère, eu uso a corrente englobada. Nesse caso aqui, o laço amperiano engloba toda a corrente I, tá? Então não tem nenhuma dificuldade. Bom, o que se sabe aqui? A gente verifica que o DL, o elemento infinitesimal de percurso aqui, ele é tangente ao laço amperiano. O H é tangente às linhas de campo. Então, H e DL são paralelos, apontam na mesma direção. E isso, então, faz com que esse produto escalar se transforme no produto do módulo dos vetores. Tá? Aqui está. Além disso, por conta da simetria, o meu H é constante, sua magnitude, o módulo de H é constante, sobre todo o laço, ao longo de todo o laço. Logo, o H pode ir para fora da integral. E sobrou essa integralzinha de dl. O que é a integralzinha de dl? É o percurso, o tamanho do percurso, o perímetro do laço, que para um laço circular vale 2πr. Portanto, aqui, ó, H vezes 2πr igual a I, e daqui eu tiro que o campo magnético produzido por uma corrente num fio bastante longo é proporcional à corrente que o produz e decai com a distância. Tá certo? Então foi um exemplo bem simples de aplicação da lei de Ampère. Na próxima aula a gente vai mostrar outros exemplos de aplicação da lei de Ampère. Tá bom, pessoal? Até lá então!